Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar início aí à nossa aula de matemática dessa semana, que tem como título aí volume e conhecendo mais sobre polígonos. Bom, para dar início à nossa aula de hoje, nós vamos começar com a retomada do conteúdo, que é a correção das atividades da página 15, questão 5, página 16 toda e do caderno de atividades, página 33. Bom, iniciando aí da questão 5, dizia o seguinte: usando multiplicações, calcule quantos cubinhos mede o volume de cada uma destas pilhas. Bom, vendo na aula passada, relembrando na nossa aula passada, onde foi explicado o volume, dizia o seguinte: para encontrar o volume de cubos e paralelepípedos, podemos contar quantos cubinhos são em cada fila, quantas filas há em cada camada e quantas camadas são, e multiplicar esses três números. Então, vamos dar início aí na letra A. Bom, na letra A diz o seguinte: nós temos aí 3 vezes 2 vezes 4, que é igual a 24. O volume é igual a 24 cubinhos. Na letra B, nós temos 3 vezes 3 vezes 8, que é igual a 72. Então, nós temos aí na letra B, o volume é igual a 72 cubinhos, certo? Na primeira letra A, são 3 filas. Em cada fila, nós temos 4 cubinhos, certo? Aí, na letra C, tem o seguinte: nós vamos multiplicar 4 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. Então, ao todo, o volume aí da letra C é igual a 16 cubinhos. Na letra D, nós temos 2 vezes 4 vezes 6, que é igual a 48. Então, o volume é igual a 48 cubinhos. Na letra E, 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64. Então, o volume é igual a 64 cubinhos. Agora, vamos aí para a questão 6, onde diz o seguinte: a seguir, temos a descrição de paralelepípedos. Calcule o volume de cada um deles. Se quiser, desenhe os paralelepípedos. Então, na letra A diz assim: é um paralelepípedo com 5 camadas, com 3 filas de 2 cubinhos em cada uma. Então, nessa questão, você iria calcular 5, né, que é o número de camadas, vezes 3, que é o número de filas, vezes 2, que é o número de cubinhos em cada uma. Então, 5 vezes 3 vezes 2 é igual a 30. O volume é de 30 cubinhos. Na letra B diz assim: é um paralelepípedo com 7 camadas de uma fila, com um cubinho em cada. Então, um paralelepípedo com 7 camadas, são 7 vezes uma camada em cada fila, e um cubinho em cada camada. Então, 7 vezes 1 vezes 1 é igual a 7. O volume é de 7 cubinhos. Na letra C, é um paralelepípedo com 2 camadas, cada uma com 5 filas de 3 cubinhos. Então, 2 camadas vezes 5 filas vezes 3 cubinhos. 2 vezes 5 vezes 3 igual a 30. Então, o volume é de 30 cubinhos. Dando continuidade, agora a questão 7. Agora, invente um paralelepípedo e descreva-o. Em seguida, troque de caderno com um colega para ele calcular o volume de seu paralelepípedo, enquanto você calcule o volume do paralelepípedo dele.
Então, aí você iria criar um paralelepípedo. Como você não podia trocar com seu colega, que você está fazendo em casa, só você mesmo criaria e resolveria. É isso? Então, você iria criar um paralelepípedo no seu caderno e calcular o volume. Na questão 10, do nosso caderno de atividades, diz o seguinte: quantos cubinhos foram usados em cada empilhamento a seguir? Use multiplicações para calcular. Então, vamos para a letra A. Na letra A, nós vamos calcular 2 vezes 5 vezes 2. Então, nós temos 2 filas. Em cada fila, nós temos 5 cubinhos e nós temos 2 camadas. Então, 2 vezes 5 vezes 2 igual a 20. O volume é igual a 20 cubinhos. Na letra B, nós temos 3 vezes 3 vezes 5, que é igual a 45. O volume é 45 cubinhos. Aqui nós vamos agora para a próxima página, para a questão 11, ainda do caderno de atividades, onde diz o seguinte: qual é o volume de um paralelepípedo com 10 camadas, sendo cada uma com 20 fileiras de cubinhos? Então, a gente também iria usar a multiplicação, onde ele diz 10 camadas, então 10 vezes 20, por quê? 20 fileiras vezes a quantidade de cubinhos, vezes 5. Então, 10 vezes 20 vezes 5 é igual a 1000 cubinhos. Então, o volume é igual a 1000 cubinhos. Na questão 12, quantos cubinhos iguais a este cabem em uma caixa com 5 centímetros de largura, 8 centímetros de comprimento e 6 centímetros de altura? Da mesma forma, nós vamos multiplicar o 5, que é os 5 centímetros de largura, vezes o 8, que é o 8 centímetros de comprimento, e o 6, que é os 6 centímetros de altura. Então, 5 vezes 8 vezes 6 é igual a 240. Cabem 240 cubinhos. Questão 13. Pinte os cubinhos a seguir para representar um empilhamento de volume igual a 27 cubinhos. Então, vocês iriam aí pintar na apostila de vocês um empilhamento com um volume igual a 27 cubinhos. Então, você iria pintar 27 cubinhos, certo? Então, tá aí representado para vocês na imagem. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos continuar o capítulo a partir da página 16, certo? Então, pegando aí na página 16, conhecendo mais sobre volumes. Pronto. Conhecendo mais sobre polígonos, desculpa, eu disse volume, mas é polígonos. Um dos melhores modos de conhecer as figuras geométricas é desenhá-las. Podemos traçá-las em malhas quadriculadas para observar como são seus ângulos e seus lados. Então, vamos dar uma olhadinha aí. Ligando os pontos com linhas retas, na ordem indicada pelos pares ordenados, você vai obter polígonos bem conhecidos. Escreva o nome do polígono na linha ao lado da sequência correspondente. Então, nós temos aí a figura A, onde ele dá as coordenadas, né? Para que vocês possam traçar seus polígonos. Na figura A, ele dá 1, 1. Então, as sequências estão indicadas com pares ordenados. Lembrando que primeiro considera a posição horizontal, depois a posição vertical. Certo? Então, na figura A, 1, 1, 1, 3, 5, 3, 5, 1 e 1, 1. Então, você formando aí esses pontos, passando a linha, nós vamos formar um polígono chamado de retângulo. Na figura B, da mesma forma, primeiro considera a posição horizontal, depois a vertical.
Vamos lá para os comandos. 1, 4, 1, 8, 5, 4 e 1, 4. Qual é o polígono que a gente formou com essas posições? Então, triângulo. Figura B, triângulo. Na figura C, nós temos 0, 12, 3, 12, 3, 15, 0, 15 e 0, 12. Qual é a figura formada por esses pares ordenados aí? Então, a figura é um quadrado. Figura D, da mesma forma, nós temos 5, 11, 10, 11, 8, 14, 5, 11. Que figura a gente conseguiu formar? Triângulo. Figura E. 11, 13, 11, 15, 15, 15, 17, 13, 11, 13. Qual foi a figura formada? Trapézio. Figura F. 8, 6, 11, 9, 14, 9, 11, 6, 8, 6. Qual é a figura formada? Paralelogramo. E na última, figura G, nós temos 13, 1, 12, 2, 12, 14, 13, 5, 15, 5, 16, 4, 16, 2, 15, 1, 13, 1. Então, a figura formada é um octógono. Lembrando que o nome da figura é de acordo com a quantidade de lados de cada figura, certo? Se eu tenho 8 lados, octógono aí, por isso o nome octógono. Junte-se a um colega e desenhe 2 polígonos com vértices nos pontos de cruzamento das linhas da malha. Escreva o nome dos polígonos que vocês desenharam e as sequências de pontos que os formam. Então, aí também não tinha como você fazer com seu colega, mas vocês podiam fazer em casa, né? Aqui nós temos também esse QR Code, que é uma atividade que vocês podem fazer, um jogo também desenhando polígonos, certo? Dando continuidade, nós vamos ver um pouquinho agora falar sobre ângulos, certo? Mas o que são ângulos? Então, nós temos aqui ângulos retos, são ângulos que medem 90 graus. Lemos 90 graus, 90, e essa bolinha que tem em cima de 90 a gente vai chamar de graus. Então, a gente vai ler 90 graus. Aqui nós estamos mostrando para vocês, na imagem, aí na letra B, um ângulo reto. Então, diz aí, o triângulo B ficou assim, com uma linha repartida bem ao meio os quadradinhos da malha. Esse triângulo tem 2 lados iguais, um ângulo reto e 2 ângulos iguais que tem metade da medida do ângulo reto. Quanto medem os 2 ângulos? Então, ele disse que o ângulo reto, ele mede 90 graus. Ele disse que esses dois outros ângulos medem a metade do ângulo reto. Então, se o ângulo reto é 90 graus, então a metade, só a gente dividir 90 dividido por 2, que vai dar 45. Então, cada ângulo aí vai ser igual a 45. Um ângulo reto que mede 90 graus e os outros 2 ângulos medindo 45 graus. Dando continuidade, nós temos ângulos menores do que o ângulo reto. Bom, menores do que o ângulo reto. Se o ângulo reto é 90 graus, então isso quer dizer que os ângulos menores de que o ângulo reto, ou seja, menor que 90 graus, são chamados de ângulos agudos. O ângulo que é menor que 90 graus. No octógono, tá aí a imagem para vocês, a letra G. Também temos linhas dividindo o ângulo reto ao meio, certo? Mas os ângulos formados pelos lados do octógono são maiores do que o ângulo reto. Eles medem um ângulo reto mais a metade de outro ângulo reto. Quanto medem esses ângulos? Bom, ângulos maiores do que o ângulo reto são chamados de ângulos obtusos. Então, eles medem 90 mais a metade de um ângulo reto.
Então, 90 mais 35, mais 45, que é igual a 145. Que é igual a 135. Então, medem 135, pois 90, que é o ângulo reto, mais 45, que é a metade de um ângulo reto, que é igual a 135. Então, retomando aqui, nós temos o ângulo reto, que ele mede 90 graus. Nós temos o ângulo agudo, que ele é menor que 90 graus. E nós temos o obtuso, que é maior que 90 graus. A marca de ângulo reto, você já conhece. Está aqui mostrando para vocês na imagem esse quadradinho com um pontinho, uma bolinha vermelha no centro. Veja como marcamos os outros ângulos usando arcos. Então, está mostrando também para vocês como é marcado o ângulo obtuso e o ângulo agudo, certo? Representado por arcos. Bom, nós finalizamos aí, só iniciamos o conteúdo de ângulos, que vai ser visto na aula que vem, certo? A gente vai dar continuidade a esse conteúdo. E vou deixar aí uma atividade para vocês na agenda, apostila, páginas 18, 19 e 20. Qualquer dúvida, eu estou no privado, vocês vão tirando as dúvidas de vocês que eu vou estar disponível para ajudar, certo? Quem não mandou ainda as atividades da aula passada, manda para mim no privado. E terminando essa daqui, vocês vão mandar também. Então, bons estudos e até a próxima aula.